Sejam bem-vindos a mais um vídeo e cobertura de eventos do Combo Infinito. Eu sou o Ariel e vamos acompanhar aqui o que, Alepitecus? Aqui nós vamos acompanhar mais uma vez o Xbox Games Showcase Extended, né? Eles vão contar mais sobre anúncios que fizeram e updates que fizeram no evento Xbox Game Showcase que aconteceu domingo passado. Não sei se devemos esperar coisas novas, anúncios, eu acho que isso não vai acontecer, mas se vier vai ser bem-vindo. Com certeza. E aí, Saulo Rafael, o Diablo Immortal ainda não joguei o suficiente, viu, mano? Porque eu não sei se eu quero mesmo, porque eu posso ficar viciado. Eu tenho um problema com jogos assim. Hey, vamos lá. We are a small snippet of Squanch Games and we are here to Eles são uma pequena parte de um dos estúdios. Microsoft Games Show. Eles são parte aí do showcase estendido da Microsoft. O cara não sabe nem o nome do evento. What's the need for the extended? Qual é a necessidade de um jogo de uma extensão? Is there one that's not extended? Então aquele outro não era estendido? Isso é o motivo? Esse aqui é um não estendido. Aquele não era não estendido, na verdade. There's the normal one. I know what this is. Eu vou tirar a legenda, galera, porque ela não vai acompanhar. A part of it, nonetheless. É, a legenda não... Vamos deixar um pouco, mas é uma legenda que o cara tá digitando na hora ali, é meio tenso. Quem eram esses caras, mano? Que aleatório. Diablo. O que é isso? Nossa, será que a gente vai ver mais Diablo, mano? Eu já fiquei empolgado. O Diablo Immortals eu não quero jogar tanto, mas o 4, meu Deus. Nossa, o cara ainda tá legendando o que passou lá, velho. Não dá, não. Vamos lá, galera. Eu vou traduzindo o mais importante pra vocês aí. Diablão. E aí, Saulo Rafael? Não tem legenda, Atila. Do jeito que foi no domingo, não. Pelo visto. Eu vou voltar a ativar aqui, vamos ver. Essa música é boa, hein? Essa música, ela é uma música comercial, né? Não é uma música do evento, né? Eu não sei dizer, porque eu não lembro de já ter ouvido antes. E me chamou a atenção, a gente não teve nenhum problema com direito autoral de música nas paradas. Ah, será que vão ver o Olong? Meu Deus, mano. Olha o Silk Song. Será que vão ver o Sea of Thieves? Meu Deus. Não tá. Minha mãe passou exatamente quando o Ariel disse que deveria haver mais Diablo. Oh, meu Deus. Manda um salve pra sua mãe, Alan Oliveira, e pede desculpas pra ela. Não foi pra ela. Olha lá aí de novo. Ó, os jogos vão aparecer aí, ó. Nossa, Persona também. Nossa, vamos, pelo visto, se tiver muita conversa com os desenvolvedores, vai demorar, hein? Sejam bem-vindos aí ao Showcase Estendido. Ela se apresentou e apresentou o Brod. Eles estão honrados de trazer aí essa visão mais profunda dos anúncios e também gameplays dos jogos do Showcase de Xbox e Bethesda que aconteceram há 2 dias. Todo o Showcase de hoje também vai ser focado nos jogos que você pode jogar até daqui 12 meses. Também teremos hoje o Pete Hines para poder falar da Bethesda. Vamos falar também do Our History Untold, que é um outro jogo do Xbox aí, me parece. Mas primeiro, começam um special look, né? Uma visão aí especial do que a gente pode esperar, do que virá pro Xbox aí com o Phil Spencer, parece. É, o que os fãs curtiram no FanFest, né? O FanFest já foi, verdade. Foi durante, né? Eles amam videogame, eles gostam, os fãs do Xbox. É um momento especial pra todo mundo, inclusive pra mim. Os jogos têm essa habilidade única de unir as pessoas.
Tipo, você jogar, ganhar num jogo de futebol e tal. O que ele mais gostou aí do show foi essa conversa que essa galera teve, né? A parte que eles gostaram. Aquilo que vocês viram hoje. A gente falou pra galera, ó, a galera falou, a gente gostaria de ver gameplay. Sim, beleza, vocês vão ver um monte de gameplay. A gente viu um monte de tipos de diferentes jogos, gêneros. Também vimos aí um monte de jogo japonês que vão chegar para Xbox, japoneses que vão chegar para Xbox. Mas também nós não vimos apenas jogos que virão dos nossos estúdios internos, mas também jogos independentes. Estão muito empolgados, inclusive com o Kojima. Because I know we say like experience and stuff. He's building a video game, but he has this real unique things that he wants to do in the game. And we said, okay, let's go do something together. And I'm just really proud to be in an industry that can be part of so many people coming together. Ele tá muito orgulhoso de fazer parte da indústria, de poder ver tanta gente, né, se unindo aí em prol dos videogames. Ele falou algo antes de, beleza, vamos fazer isso aí juntos. Eu não entendi muito bem qual foi o contexto, mas deu pra gente entender aí. Opa, qual que é esse aí? Wolfenstein, qual que era o jogo deles mesmo? Wolfenstein era o Goat Simulator. Não esse. Não é. Obviamente não. Só surgiu um monte de Goat aí agora, tipo, em várias eras. Não, acho que isso aí eles revelaram, né? Um Mas Goat eu não lembro. com poderes do Hero, do Heroes. Esse jogo tava no Showcase. Ah não, me perdeu. Lembra o Valheim esse aí, né? Pô. Mas... o jogo não é lindo graficamente, mas ele parece que artisticamente é bem legal. Eu acho que é o Valheim, mano. Não é, mano? Valheim também é da Wolfenstein. Será? Tem alguma expansão? É, Valheim, acertou. É o Valheim. PC Game Pass. Isso aí é anúncio? Eu não lembro disso lá. Nem eu. Alguém lembra disso no negócio lá, gente? Eu acho que o que a gente viu da Wolfenstein foi o Goat Simulator 3. Play with Game Pass. Tá parecendo muito showcase nessa partida. Bethesda opened the showcase with a Bethesda abriu o showcase com um dramático gameplay do Redfall. E depois finalizaram com o Starfield. Também falaram do Elder Scrolls Online com a sua expansão. Para poder falar de tudo com a gente aqui tem o homem, a lenda, Pete Hines. Bom ver você, bom você, tá? Tell us a little bit about the decision-making process for that. Foi legal ver lá o Redfall, deu uma oportunidade de falar do processo de decisão sobre como trazer esse jogo. Continued to sort of examine how we think about games and making sure that they are going to meet our players' expectations. Obviously, the last 2 years have really challenged us from a development standpoint. Ele tá falando da pandemia, que foi problema para eles, né, continuarem desenvolvendo. While a lot of our folks are not back in the office, and ainda muito das nossas forças não estão nos escritórios ainda. And how do we make sure we give one out that we actually hit and don't have to change later? So e aí isso mexeu um pouco com as datas de lançamento que eles estavam planejando. What Xbox fans, what Bethesda fans expect is a high quality game. E tudo que os nossos fãs esperam do Xbox e da Bethesda, né, são jogos de grande qualidade. Yeah, and I think that's what it's all about, right? Like delivering an amazing experience for the players. É entregar uma experiência incrível para os jogadores, né? Falando sobre jogos, vamos pular diretamente aí para como o showcase começou com Redfall. Eu fiquei muito engajado com o jogo aí, então. A Arkane tá fazendo o jogo. Você pode falar um pouquinho mais sobre a Arkane, caso a galera não saiba o que é a Arkane? A Arkane é conhecida por grandes jogos imersivos. Eles fazem várias coisas, na verdade. Se você joga games por aí, você sabe que Dishonored 2, Prey, tem muitas threads, né? Muitas conversas que vocês encontram que falam desses jogos. Eles fazem jogos, mundos incríveis. Todos os mundos que eles fazem
parecem muito críveis. Eles sempre abraçam a liberdade dos jogadores, né? Eles dão muitas ferramentas para os jogadores descobrirem como eles podem finalizar as missões. Eles dão muitas ferramentas para você e a liberdade para você ir. Tem muitos personagens legais, histórias interessantes, muitos elementos legais que daí deixa os jogadores criarem sua própria experiência. Ter em mente que a Arcane que está fazendo o Redfall é uma coisa importante. Como que o Redfall se distancia dos outros jogos deles? Esse é um shooter que você pode jogar solo ou até 4 jogadores. Opa, então não é um jogo single player, né? Que é o que eles costumam fazer. I think when folks play the game and even when they see more of the game, I think they'll start to see all of those things about an Arcane game. Tem bastante coisa diferente no jogo, que faz a galera pensar que talvez seja um jogo que fuja um pouco do que a Arcane faz, mas quando começarem a jogar vão ver que é realmente uma experiência da Arcane. All of those things together, really high level of polish. Esse jogo aí é a maneira que eles estão encontrando de trazer tudo junto, né? Cipriano, vi que você mandou uma mensagem, mano, de estrelas, eu vou ler assim que a gente tiver um tempinho aqui, tá bom, mano? Tamo junto, seja bem-vindo. É um jogo aí que você pode experienciar com seus amigos, encontrar personagens legais, habilidades legais, coisas que vocês viram na demonstração. Todo mundo vai acabar jogando o game de uma forma diferente. Alguém vai jogar sozinho, outro vai jogar com os amigos. Tudo isso vai funcionar bem. Então. Ele vai jogar com os amigos. Se você tá querendo... Se você quiser jogar comigo aí e tal, me avisa aí. Aí o Pete Henry falou, eu posso me colocar aí e tal? Vou jogar e tal, vamos jogar, vamos explorar juntos. Mal espero pra ver isso aí, vamos falar sobre o jogo. Entre o trailer de revelação que a gente viu agora, ele compara com Left 4 Dead, o Redfall. O que faz o Redfall único? Se você procurar por combate, você tá vendo aí um monte de inimigo, um monte de personagem batendo nos inimigos e tal, parece muito com Back 4 Blood, Left 4 Dead e tal, mas as coisas que acontecem entre o combate, as mudanças de habilidades, a combinação de habilidades, essa parada do elevador aí e tal, tem diferentes personagens para jogar, a maneira como você usa esse robozinho, tudo isso junto aí. Here's a set of rules and you can only use, like, no, here's just some stuff that you can go off into this amazing, os jogadores não olham assim e falam, tem umas regras. Eles dão para você formas de explorar de sua maneira. Então ele vai parecer uma experiência diferente desses jogos que a gente citou. São coisas que a Arcane faz, né? Trazer esse elemento especial para os jogos deles. Ele está empolgado para o Redfall. Como você falou, a gente vai jogar juntos e tal. Vamos ver a hora de jogar juntos. Então. Agora ele quer falar sobre a filosofia do time. My least favorite saying is there's never been a better time to play a game. Like we all say that. O time da Bethesda, todo mundo, nunca houve um melhor momento para jogar videogame do que agora. Agora falando do Elder Scrolls. Na verdade eles falaram que não há melhor momento para jogar o Elder Scrolls do que agora, porque eles estão adicionando bastante coisas aí. Eles têm muita história, política, diferentes facções, conflito que está acontecendo lá. A gente pode entrar lá e começar a jogar do seu jeito agora, é um MMO, mas tem ali um tempero que só o Elder Scrolls tem. Se você tem um pouco de necessidade de ajuda, se você tem necessidade de muita ajuda, você vai ter como encontrar lá, você vai se divertir muito. É uma grande parte, né, de um jogo online. É você poder ter a capacidade de você jogar do jeito que você quiser, não importa o quanto de tempo você tem para se dedicar e tal. É muito importante para um jogo online, segundo o rapaz que eu esqueci o nome agora, que é você entrar num jogo e saber que a comunidade vai te apoiar, te suportar.
at this point, right? We're talking about it. All right, so this has to mean something super special to the team. Absolutely, and look, we are as aware of anybody. Like this franchise. Ele falou do fato de que o jogo tá vivo há bastante tempo, né? Já daria para você ter pagado um carro durante o período que o jogo tá vivo e tá recebendo conteúdo. Like Bethesda Fallout, like no, we mean all Fallout, because what this series has done, what it meant to us as players when we went and played those games, played the original Fallout 2. And then what the franchise has become and sort Eu acho que agora estão falando do Fallout 76. You know, a new audience with Fallout 3, Esse Fallout tempo 4, aí que ele tá em Fallout desenvolvimento, Vegas, né? Fallout 76 is something we really want to celebrate, and honestly, what's going on in Fallout 76 estar vivo e com esse conteúdo chegando, é uma coisa que eles querem celebrar. Um jogo online com história, com escolhas substanciais dos jogadores. Tudo isso vai ter um impacto real aí no gameplay. É o que faz o jogo ser legal. Ele é muito diferente do que o jogo era no lançamento. Nós sabemos do quanto de dedicação e esforço que a gente está trazendo para cima desse jogo. Nós queremos dar para os fãs mais do que eles querem nesse tipo de experiência. E é o que o Fallout 76 é. Ele é muito mais importante do que ele era no lançamento. Tem muito mais legal, tem muito mais coisas legais para chegarem, inclusive. E aí, João Paulo, a gente avisou no começo que ia ter bastante conversa, viu, meu querido? É o formato do evento, viu, cara? Reclamar disso agora é bobagem. Worthwhile causes. Like it's not just an amazing group of gamers, it's an amazing group of human beings, and honestly one that we're Ele tá falando do Fallout 76, né? Ainda que não é somente uma quantidade da hora de jogadores, mas de seres humanos que querem receber ali uma experiência bacana. Breathtaking. It's one of those falando agora do Starfield. And just seeing the Ele viu um trailer que foi de tirar o fôlego, muitos locais. Amazing, the dog fighting, just everything was so awesome. Espaciais. It's one of those things about a Bethesda Studios game that I always love. And isso é uma das coisas que eu mais amo dos jogos da Bethesda. I worked on Morrowind and Oblivion and all those games that we talked about. And for every single one, you cannot pin people down to, oh, it's about this. É um tipo de jogo que você não pode chegar e falar, é sobre isso, porque não é. Os jogos são um sandbox massivo, né? Tem uma liberdade muito grande, ridiculamente grande para você poder jogar. Você não sabe exatamente que tipo de jogo você vai jogar e que tipo de experiência você vai ter. Porque não é o tipo de coisa que eles fazem de falar para você, você tem que fazer isso. É criar esse mundo aí gigantesco, cheio de opções. E aí é você quem tem que descobrir o que tem que fazer. Eu vou me juntar a facções, vou fazer mais, vou construir mais coisas legais. O time dá essas ferramentas na mão dos jogadores e os jogadores decidem o que vai fazer. E aí a sua história do Starfield vai ser diferente da minha, que vai ser diferente da dos outros jogadores. Isso que é a mágica que existe nos jogos da Bethesda hoje em dia. É o que o Todd falou, é um jogo épico de RPG. O que a Bethesda define aí como um jogo de RPG épico? Tem muitas pessoas que têm uma abordagem do que é um jogo de mundo aberto. O que a Bethesda faz é levar a liberdade de um mundo aberto para o limite. Tem um monte de coisa lá que você pode escolher, você pode roubar. A gente pode criar um caos lá, a gente não quer pôr um limite no que o jogador pode ou não pode fazer. Eu quero que o jogador pense, o que pode acontecer se eu fizer tal coisa? Aí quando ele vê que está acontecendo um caos e está acontecendo todo mundo atirar em cima dele, o caos talvez seja a beleza dos jogos da Bethesda. A maneira com que eles te empurram, né, te influenciam a explorar. Você pode fazer mais de 100 horas fazendo nada mais do que apenas voando de nave. Mas também você pode explorar cada planeta, encontrar cada coisas únicas e tudo bem, tem a sua história principal, mas não é algo que eles te guiam. Eu quero que você pare ali, a gente quer que você pare ali, veja que tem uma história legal e vá para ela. Algumas pessoas querem um pouco mais.
Tem alguns criadores que querem te guiar um pouco mais, mas não existe uma abordagem errada. Cada um tem um tipo de abordar, né? Esse tipo de jogo. Um tipo de abordagem para esse tipo de jogo. Tem muita coisa legal para você que quer gastar bastante tempo no jogo e decidir como você vai resolver os problemas do seu jeito. Like those are some of the best moments if I think back to playing RPGs when I'm discussing with my friends. Oh, did you see that? No, I didn't see that. Where did you see it? O que tem legal nesse RPG é que eu posso discutir com os meus amigos, né? Oh, você já viu isso? Você já fez aquilo? Like you come in the next day and you talk to everybody about what you did and you're like, é legal quando você chega no outro dia e vocês começam a conversar sobre aquilo que vocês fizeram e cada um fez uma missão diferente, você nem sabia que aquilo existia. Eu nunca pensei em fazer isso. Tipo, você foi lá e roubou uma nave. Você pode fazer isso e tal, você pode fazer qualquer coisa. É isso, uma parte especial dos jogos da Bethesda. Quando a gente fala de um RPG épico, a gente está falando de todas as histórias. Vou colocar isso aí de roubar as naves como uma coisa no topo da minha lista. Absolutely. I mean, you know, look, if you look at a game like Skyrim, which se você olhar Skyrim, todo mundo jogou Skyrim até esse momento. O combate é uma grande parte do jogo. A não ser que você escolha que não é. Eu quero fazer uma parte de alquimista, fazer flores, fazer não sei o quê. Ter um outro tipo de vida dentro do jogo. Mas nós sabemos que num RPG épico sempre tem pessoas ruins, pessoas que vão atirar em você, que de vez em quando você vai ter que atirar de volta e você vai ter diversão nisso, então por isso que a gente vai oferecer bastante skills, diferentes skills, combinar isso tudo com as armas diferentes que o jogo tem, aí depois levar isso pro combate, todas essas coisas diferentes. It's going to be so impressive, and you touched on it a little bit, and I want to talk about it because this was watching the video, the demo. What I saw, and it really caught my eye, is around the ship. Uma das coisas que chamou a atenção dele foi a nave. Não é só uma nave, né? Tem muito mais por trás disso. A nave é completamente customizável e não é só a parte cosmética. Eu quero que minha nave se pareça com isso. É uma coisa que você pode fazer se você quiser. Faz parte do cosmético. Mas vai muito além disso. Que tipo de escudo você vai ter, que tipo de nave você vai ter. E a outra parte disso é tipo ter uma nave espacial não é barato. Como é que eu vou ter o recurso para isso e tal? Como é que eu posso jogar e trabalhar sem essas skills ou com essas skills? É você decidir o que você vai colocar ou não. Você pode dar dinheiro para as pessoas poder conseguir as peças que você quer ou buscar as peças, né, explorando. A maneira com que você quer explorar, a maneira com que você quer fazer isso. The level of player agency, something that I feel like is going to just make Starfield such a special experience. So between Redfall, tudo que ele viu é uma coisa que parece fazer Starfield ser uma experiência muito especial. Tem bastante jogo chegando, né, pro da Bethesda, tem bastante jogo nosso chegando aí. Muito obrigado por ter me... Enfim, estão se despedindo. Galera, muitas vezes eu não consigo ler o chat, né, o Alepitecus também não pode me atravessar para ler o chat que eu tô traduzindo para vocês. Nos últimos dias eu me senti um pouquinho travado para as traduções. Espero que esteja sendo suficiente para vocês aí. Mas a nossa falta de interação com vocês é única e exclusivamente pelo fato de a gente ter que traduzir as paradas, beleza? Vamos lá agora ver Naraka, que aparentemente vai ter o mesmo trailer, né, Lê? Quer falar alguma coisa do que você viu aí? Quer dizer, vamos lá, peraí. We are glad to share Naraka Blade Point. Eles estão trazendo aí Naraka, um jogo multiplayer online de ação, com jogadores por todo o globo. É um jogo da NetEase, da 24 Entertainment, 24, e estão se juntando com a Microsoft para trazer Naraka Blade Point para os consoles pela primeira vez. Você pode jogar o game no Xbox Series XS e no Windows na semana que vem. Nós também estamos chegando no Game Pass, a plataforma com uma base gigantesca
de jogadores e que tem um futuro brilhante, parece. Ele tá muito grato para os jogadores que estão dando suporte pro jogo aí. Na parte competitiva, eles adicionaram boas funções, tem bastante personagens com personalidades únicas, e cada personagem traz uma cultura e civilização, né, no seu background. Você tem uma grande variedade de armas de ataque corpo a corpo que você pode escolher. Tem muita coisa para você explorar no mapa, mas talvez você pode chegar nos seus inimigos com uma katana ou abordar eles de uma maneira assassina, né? Com o seu grappling hook, você pode voar entre os templos, nos bambus, de uma maneira bem fácil. Você também pode se unir a alguns amigos e usar táticas para acabar com seus inimigos. É a filosofia do Naraka. Deixar você livre aí, né? Deixar você livre pra você poder escolher como você vai jogar. Virou um jabazão do Naraka? Fala aí, Deu, o que você achou da parada da Bethesda ali. Vou até baixar um pouquinho. Cara, eu achei algumas coisas legais, né? O Redfall, por exemplo. Acho que não tem nenhuma super informação nova que mude algum conceito. Mas é sempre legal saber um pouquinho mais. A ideia de que eles têm a mesma comparação que a gente fez com o Back 4 Blood, com Left 4 Dead, só que todos eles acrescentam elementos que fazem aquele jogo ser único, né? Então o Left 4 Dead tem o dele, o Back 4 Blood tem o dele, o Redfall terá o dele. Com relação ao Starfield, também achei legal, um pouco mais aprofundado em algumas skills, né? Em algumas a ideia de liberdade, de levar o jogo numa vibe que você deseja. Não dá pra saber ainda a funcionalidade disso, né? Que às vezes existem recursos que você não precisa usar. Está lá pra, ter uma diferença. Mas eu acho que não. Eu acho que o Starfield vai encarar isso como uma grande opção mesmo do jogador fazer coisas que talvez não fizesse num jogo comum, sabe? Sim. Por exemplo, no Skyrim você pode decidir se você... Na verdade, no Skyrim você chega desavisado, entra numa loja e tem uma parada que você pode pegar. Aí você pega e você tá roubando. Aí os caras começam a te atacar e você não é mais bem-vindo lá. Então, tem umas paradas que são assim. Que eu acho que eles vão, obviamente, né? Faz muito tempo que o Skyrim existe. Eles devem levar isso para o Starfield também. Parece os bonecos que eu faço em Dark Souls 3 todo estourado, falou o Daniel sobre o que tá vendo na tela. E outra coisa legal, eles fizeram o Phil Spencer, né, mano? Eu achei da hora. Pegaram o rosto do Phil Spencer e botaram no Naraka ali, mano. Muita ousadia. Muita ousadia. Mostrando que o Phil Spencer é um cara tomando uma catanada. Mostrando que o Phil Spencer é um cara muito de boa com as coisas. O da Júnior falou, foi tão boa que eu cochilei na apresentação. Então, a gente tem que lembrar que os caras estão aí pra falar dos jogos, né? Pode surgir alguma coisa mais estendida no sentido de gameplay realmente, também, mas é raro. Realmente não é a melhor maneira de você apresentar as coisas. Eles podiam falando e mostrando no gameplay. Não foi o tempo inteiro assim, o tempo inteiro foi mais uma conversa, mas é basicamente o que é o Extended, né? Então, temos que... Eu achei que eles iam mostrar mais o Redfall e usar mais o tempo pra falar dele, mas não é isso. Cadê esse game nos consoles da Sony, falou o Lucas Nines, o Naraka, né? Real, né, velho? Por enquanto, só ao Game Pass e Xbox aí, mostrando que o Xbox tá fazendo aí um esforço pra levar as paradas que são asiáticas para o seu jogo. Olha aí, Oxide Games Production. Um jogo de estratégia e turnos. Aquele que a gente já viu também no Showcase e tal. Esse jogo, ele foi anunciado e não fez barulho algum, porque eu acho que ninguém entendeu muito. Ou não é um gênero que todo mundo tá interessado, sabe? Hoje é só jogo pra Xbox, falou o Marcos. O evento é do Xbox, né, mano? O evento é do Xbox, então, né? Você não vai encontrar data do God of War hoje aqui, não. How would you lead them in this new world? History is filled with moments of greatness, but these will be yours. Vamos ver se agora eu fixo o nome do jogo na minha cabeça, que é o Ara.
History Untold. Ah, o Inside Program. Pode crer, igual o Halo. Depois eu vou procurar isso aí, porque daí talvez a gente consiga jogar umas betas aí. Ela tá empolgada de dar boas-vindas pra galera da Outside. E vou mostrar mais aí do Ara History Untold. O Ubisoft já foi, Douglas, teve nada. Só um negócio do Valhalla que você vai encontrar no nosso canal depois. Ela tá muito empolgada de estar ali e ver falar mais do que... poder falar mais do Ara. Eu tenho que dizer, ela é muito fã da história, né? Ela tá muito contente de estar ali com eles para poder falar disso. A visão por trás de Ara é muito ambiciosa. Fala um pouco mais pra gente e mais sobre os outros jogos da Oxide Games que a gente tá muito empolgado de ver falar. Oxide Games, ela é Xbox? Eu não lembro. É um estúdio do Xbox? Eles querem levar o jogo de estratégia para um outro level. A gente não quer ter a expectativa que um tipo de jogo, de uma franquia poderia trazer. Eles querem já ir para outra coisa. Vocês com certeza estão levando isso para outro nível. Ela tá falando de um drone que ela viu? Não entendi. Como alguém que gosta de história, é como vocês estão trazendo tudo junto, todos os períodos, é uma grande visão. Só isso já é uma grande visão. Como que isso vai ter um impacto na visão do jogador, na experiência do jogo? How to make the game less about finding that optimal strategy, that optimal path, and really bring in ways to make it more meaningful to the player, make it unique to themselves. So what are Eles querem encontrar um jeito das coisas serem únicas para o jogador, para a maneira com que eu jogo seja diferente da sua. Mas a gente pode combinar as coisas. Agency and expression and really let you express your values and your play styles through the different mechanics in the product. And Dan, what about you? How does the vision impact the overall Como que essa visão impacta para você o mundo do jogo? A gente está chamando isso de um mundo muito vivo. É a expressão que o jogo tem que pode se manifestar por conta própria, né? Sentir algo autêntico e muito legal. Nós queremos ter certeza que as suas escolhas terão uma expressão visual também. Nós queremos que as coisas que você implantar possa ter impacto, ter uma influência. O jogo, obviamente, ele é gigante, ele é massivo. Ele tem para poder gerar isso, a gente tem uma questão tecnológica muito grande envolvida, tem uma engine deles que permite fazer tudo isso. É um tipo de jogo que não é muito pra mim, não. E aí, Lucas Nini, COD não deve ter nada. O COD hoje, apesar de ser da Activision, tá com o jabá vindo da PlayStation. A maneira com que você pode reimaginar, reescrever e reviver a história é uma coisa muito legal. Quando é que a gente pode saber mais sobre o jogo e quando que a gente vai poder pôr a mão no jogo, né? Você pode entrar no Inside Program aí pra você ter uma chance de se juntar na Technical Alpha e jogar o game. Eles já estão jogando direto, né? Então eles querem ter, dar pra gente aí a chance de todo mundo jogar. Thanks for having us. Grounded is finally leaving early access and moving into full release Grounded with a está quase highly chegando. anticipated Agora story falar do mode. Grounded, gente. Here's Adam Brennicke and Eric Dorabella from Obsidian Entertainment to tell us more. Eles vão falar mais do Grounded agora com o time do Grounded. Hoje nada de Blizzard ou Activision, falou o Taquara. Não, pode ser que tenha Blizzard, sim, por causa do Diablo. Eu acho que apareceu o Diablo 4 ali na... E o Overwatch também, acho que pode aparecer. Is going to be a complete game, and that means story, right? You know, from beginning to end, you can play through, you know, why are you here? Who put you here? Exactly. And how are you going to get home? Como você vai descobrir por que você tá ali? People are asking about Grounded. Essa é a pergunta que a galera tá fazendo, né? Como é que você vai voltar pra casa e tal? Eles querem fazer um jogo de sobrevivência. Vamos fazer um jogo de sobrevivência de quintal. But I think there's something there. One of the things that we did early on was establish the art style of Grounded. A primeira coisa que eles fizeram foi estabelecer a arte do Grounded, né? A parte artística. Os protótipos. Some of the cool things, like the first time we added like the spider into the primeira coisa legal que a gente fez foi as aranhas. E aí a gente teve a reação da galera, todo mundo se assustando, gritando.
The team is very small. It's o time é muito pequeno. É o menor time que eu já trabalhei. Nós queremos que todos possam trabalhar, participar da parte de design. And I think that extends into our community and how Isso estende também à nossa comunidade, né? Sobre como a gente produz o jogo e tal. The successes of the game is how close we work with the community and o sucesso do jogo é o quanto próximo da comunidade a gente está trabalhando. A huge thing just to get people's feedback constantly. É uma coisa muito grande para a gente poder pegar o feedback constante dos jogadores, para poder a gente fazer os ajustes serem ainda melhores e transformarem o jogo em algo melhor ainda. O Diego Barroso falou que o Grounded é incrível. Quinta-feira Final Fantasy, João. Eles vão ter muitas surpresas. Coisas que os jogadores não estão esperando. Não vejo a hora de ver a reação dos jogadores sobre algo inesperado. Muita gente que começou a jogar o game no acesso antecipado tá esperando por mais conteúdo, né? Não vê a hora de eles verem a história aí inteira. We have the Broodmother from last year. It was like our first big boss. Eles tiveram a Broodmother aí, que é uma chefe, e depois tivemos umas chefes menores. Nesse trailer a gente mostrou pra eles o grilo, acho. Mantis. Foi um pedido dos jogadores, eles queriam ver, né, isso dentro do jogo. Eles estão pedindo isso por bastante tempo. The Mantis is just a little tease of one of the new boss fights, but there's more to come. Foi só um pequeno tease daquilo que a gente vai fazer com as batalhas contra chefes. E é só uma pitada do que a gente vai poder ver no lançamento completo do Grounded, só uma pitada aí. When we reached 5 million players, quando a gente alcançou 5 milhões de jogadores, foi algo muito louco. Depois a gente conseguimos alcançar 10 milhões de jogadores no preview do Early Access. A fantastic game. Everyone's just so surprised at like how. Foi aí onde a gente percebeu que eles estavam fazendo um jogo fantástico. O que foi? O que foi, Lê? I just hope that players and the community understand how important they are and impactful on this game with us. We're so thankful for everyone's support along the way. Eles estão agradecendo o suporte da galera nessa jornada. Estamos quase aí na fase final. Ó, a Microsoft oferecendo por $1 aí 3 meses do Game Pass. Eu acho doideira que tem uma galera que fica puta com a promoção que a Microsoft faz, mano. Eu quero mais, velho. Eu quero mais é pagar mais barato. Mas quem que fica bravo com essa promoção? Sei lá, tem jogadores aí que ficam bravos, cara. Talvez pelo outro lado, né? Tá doido. Olha o Paris, você tá de brincadeira, hein, Paris? Tem alguém aí que falava alguma coisa do Flight Simulator que falou que era imperativo que eles se encontrassem. Eu tô tendo cuidado de traduzir tudo aí que aparece pra vocês, galera. Tem muita gente que gosta de coisas que a gente não tá muito ligado, como Flight Simulator e tudo mais. Então, mais em respeito é a galera que curte. York! Hey, Paris, good to see you. Good to see you. York. Thanks for coming to DC, man. No, thank you. What am I doing here? Later. Let's get it. Ele é o líder do desenvolvimento do Flight Simulator. Nossa, o céu cantando pneu, velho. All right, Paris. Right across the Potomac. That's where our contact is. Are we headed towards Arlington? It's still secret. I'm sorry. Eles vão fazer um tour na onde? Ele falou, não, ainda é um segredo, cara. Desculpa aí. York, what is this place? York, que lugar é esse? Você vai ver. Vamos lá. Tem um cara que eu sigo. Eu já vi algumas entrevistas de podcast dele. Eu não sigo ele, mas eu vi umas entrevistas de podcast dele. O nome dele chama Lito. Ele é um cara que fala bastante sobre avião e tal. Eu não sou pirado em avião, mas ele é. Eu imagino, tipo, como que o cara deve pensar vendo esse jogo aí. Ele deve pirar. Tipo, um cara que gosta de carro, vendo Forza, vendo os games de corrida, de turismo. É isso aí mesmo, os caras devem ser um deleite. York, estamos falando aqui. Ele tá me procurando e eu tava procurando ele, na verdade. A gente não tem uma parada em comum, que é levar o voo, né? Acho que a aviação para a maior quantidade de
gente. They gave us a millimeter perfect scan, which is what we'll feature in the 40th anniversary edition. But as Nick and I kept talking, it was very clear, the world's foremost museum for air and space. Eles levaram um museu. And Microsoft celebrating its 40th anniversary. It's a match made in heaven, and there's lots of things we can do. Yeah, authenticity. Acho que ele vai levar o museu para o jogo. We're hoping that if everyone has as much fun in the community with the content that we initially collaborated on, a couple of our most historic aircraft, and some of the other aircraft in this center are already in the simulator. Tem muita coisa que tá aqui que já tá lá no simulador, no jogo. Maybe even, who knows, we'll go crazy. We'll put the space shuttle in there. Quem sabe a gente não possa colocar lá a Discovery. Discovery. All right, you guys have never been here before, no, right? Nope. Vocês nunca estiveram aqui, né? O Paris, nunca, primeira vez aqui. Fiquem juntos. Jorg, nós temos um negócio especial pra você ali. Check this out. This is my favorite plane, the Junker Su-52, minha nave preferida. And that is an awesome plane. And as I look at all these planes around here, it makes me ask the question, are you going to put all of them in Flight Sim? Isso aqui me faz ter uma pergunta, você vai colocar tudo isso dentro do Flight Simulator? É o primeiro aniversário, né? The Spirit of St. Louis and the DC-3. And we hope to get a few more. As Nick and I were talking, there's a lot of things we could do. Tem muita coisa legal que a gente pode fazer. Essas são algumas mais icônicas, né? You know, I keep saying amazing because this place is amazing, and just like Flight Sim, falando que é incrível, porque esse lugar é incrível, mas e o Flight Simulator, ele continua, né? O que a gente pode esperar? Since August 2020, and just today we're actually launching World Update 10, and guess what? Eles vão lançar hoje o Update 10. And it's huge. We have a dozen cities, a new height field, brand new aerials, new missions, new airports. Vai ter novas missões, novos aeroportos, novas cidades. It's free. And e tudo isso é de graça. Check out this beauty. This is the Fica ligado nessa belezinha. They call it the Twin Beach. It's a famous plane, and that's also launching. E aí, Tamar Lopes, por enquanto não perdeu muita coisa não. Jorg's been working on that Beechcraft since before we met, but it's a great example of how much we already had in common. É um grande exemplo de tudo que eles têm em comum. O que você pode esperar para o resto do ano para o Flight Simulator? Hoje é o Update 10, em outubro. Eles vão ter um outro em agosto, outro em outubro e outro em novembro. E vai ter o de aniversário, que vai ser incrível. Okay, that 40th anniversary edition. Tell me more about that. Me fale mais sobre essa edição aí de aniversário. Nós vamos trazer aí os aviões dos outros simuladores que eles já criaram. Eles vão trazer também alguns aeroportos que eles tinham, né? Então, uma celebração para os fãs. Não é só uma celebração do jogo, mas da franquia, mas também do passado, né? Eles vão trazer helicópteros. Vão trazer um monte de sistema legal aí para poder fazer isso acontecer. Esse outro avião aí que traz uma outra forma de experienciar o voo. Real-to-life airliner, the A310 from Airbus. E eles querem trazer esse Airbus aí pra vida. A great development team. In fact, of the 10 planes we're bringing, most of them are created in collaboration with third parties. So it's a really cool way for us to integrate with the creator community. Os outros 10 aviões que estão chegando realmente foram uma colaboração com third parties, que é uma forma deles interagirem aí com a comunidade também. Sendo uma experiência incrível. Thanks for coming to DC, Paris. Thank you, Nick, for the great collaboration with the Smithsonian and for kicking off the 40th anniversary edition of Flight Sim. It's been wonderful. Thank you so much. Caio Paredes falou: não sei o que eu faço aqui perdendo meu tempo com essa conferência. Faz logo live do MK, pelo amor de Deus. Caião, agradeço de verdade o seu carinho com a gente com as lives do Mortal Kombat, mano. Mas a gente faz um trabalho de cobertura de mercado de games e esse evento faz parte, mano. A gente não sabe o que esperar do evento. Mas eu tô aqui, junto com a Alepitecus, nos propondo a cobrir o evento. E a gente vai continuar cobrindo o evento, cara. E assim, amanhã tem Mortal. Eu não posso ser incoerente com tudo que eu prego durante toda a minha carreira aí na comunicador. Eu acho que os jogos precisam ser aprofundados. Também acho. E esses updates são importantes. É claro que eu queria ver outros jogos sendo aprofundados aí, no caso, né? Como Indiana Jones, Fable, Perfect Dark e tal. Mas o fato de jogos serem aprofundados é importante. Talvez não seja o evento da vida de vocês, que vocês não curtam o estilo e tal, mas pro mercado, pra galera que gosta dos jogos que estão sendo apresentados, é importante.
E se eles estivessem fazendo isso no showcase, que foi o de domingo, eu entenderia a frustração. Mas a gente sabe que um evento estendido como esse, ele é para trazer detalhes importantes para quem tá empolgado com determinados jogos e para dar uma chance dos desenvolvedores falarem um pouco mais com a comunidade. Então, ele pode não ser um evento empolgante, mas ele não deixa de ser um evento importante. Então, se você quiser, você tá convidado a assistir. Se você não quiser, fica amanhã aí, pô. tem Mortal, a gente vai trocar uma ideia depois. Pô. Tranquilo. Tá vendo aí? Seu comentário ganhou destaque. De alguma forma, você ainda trocou uma ideia com a gente, mano. E a gente sempre vai ser educado com vocês. Hey, we're just a snippet of Squanch Games, and we're here to talk about High on Life. Eles estão falando do High on Life. É um jogo de aventura, ação, Metroidvania, primeira pessoa, comédia. Isso não é nada. A little bit like Microsoft Excel. Como a Microsoft faz normalmente. São os caras do Rick and Morty. Eu não sei o que esperar desse jogo, mas eu quero jogar. É uma maluquice atrás da outra, né? Ele é a voz dos caras, né, então? Você tipicamente é conhecido por trabalhar em animações. O Justin Roiland. Eu sou obcecado por jogos durante minha vida inteira. Eu tenho algumas ideias, algumas coisas que eu gostaria de fazer. Mas eu nunca pensei que eu pudesse fazer realmente, chegar nesse campo. Porque eu não tenho nenhuma das skills pra fazer um jogo. Você não sabe como o jogo funciona, né? Eu tenho umas ideias criativas, malucas e tal. Eu tenho outras ideias e skills que eu posso executar. Mas a chance de você ter essa ideia e fazer ela crescer e tal... Criativamente, eu tenho essa liberdade aí. Tem alguns jogos que eu gostaria de jogar. Isso foi a faísca que fez isso acontecer, que a gente fez esse jogo aí, que é VR, né? E agora nós estamos nesse jogo, pra mim é um sonho. É uma... Nós somos independentes, mas também estamos pensando como um AAA. Nós somos um triple I? Eles são triple I. Tipo assim, eles estão pensando mais alto mesmo sendo indies. Aliens who come in and kidnap humans and start selling them on the black market like they're drugs. And you're the one human who has to team up with a talking gun and stop them. Ele tá tentando explicar ali o conceito do jogo. Você vai escolher um cartel, um líder cartel que você vai atrás. E aí abre um portal pra aquele mundo onde você vai. Você pode nos falar um pouco mais sobre o mundo do jogo, o estilo de arte do jogo? É um negócio que a gente tá construindo, esse mundo maluco alien. Him and I worked like a ton on the sort of art direction of the game. He really kind of landed in this space, which was kind of tom artístico nesse jogo. Uma parada que lembra muito Muppets, mas eu acho que vai para um lado bizarro. Esse mundo também tem essa pegada muito única. Nós teremos também um spa de drogas alienígena. Tudo isso foi concebido como uma narrativa simples. Onde estão as armas? Qual é a pegada das armas? They're all shaped somewhat like a gun you'd find on Earth, but they've evolved to be just gun-like in their own way. And so this race of Gatlians each has their own unique personality. Cada deles faz alguma coisa no jogo, aí esse cara faz a arma. Vai ter que resgatar alguém de um grande líder do cartel alienígena, e as armas elas funcionam como as armas da Terra, mas tipo de um jeito esquisito. Vai ser uma experiência muito diferente, dependendo do seu companion. É porque a arma, né? A arma conversa. A gente aí quebrando tudo, estourando tudo. So when you go back through a level, you'll see things that you would have been able to access if you'd done it in the other order. And you can come back. Você vai ver coisas que você não vai conseguir chegar lá por conta da arma que você tá carregando, e você vai ter que voltar depois. Por que as pessoas precisam ficar empolgadas para jogar? Como estúdio, nós estamos tentando trazer um level alto
adulto, de comédia para os videogames. We would put a lot of effort into things that a lot of other studios comédia adulta. Comédia adulta. A single small joke that 5 players might find. Well, okay. Well, now. A pegada do Rick and Morty, né? Total. I love that stuff. I love, eu amo esse tipo de coisa. It's what makes you remember a game. É o que faz você lembrar de um jogo, né? Game in a certain way, and then you have an answer for that for them. That is like such a memorable and amazing. Se o jogo tiver uma forma do jogador quebrar ele, daí você tiver uma resposta pra isso, isso vai se tornar memorável pro jogador. Isso que eu busco sempre aqui nas lives. Eu tento quebrar o jogo o tempo inteiro. Vai ter muita diversão o tempo inteiro. Yeah, if you want to just like miss out on like, you know, if you're like a big dummy and you don't want to play the game. A não ser que você seja idiota, não queira jogar o game de uma forma. Se você quiser perder essa parada que vai ser tão legal, jogue, definitivamente jogue, em outubro de 2022. Cara, eu não entendia o conceito do jogo, eu não sabia direito o que eles estavam pensando, mas esses caras, eles são muito criativos, velho. Agora tô querendo muito jogar. Eu acredito que uma das coisas que mais vai fazer chamar a atenção desse game é a narrativa. Porque o cara do Rick and Morty, ele é genial. Ele tem que vir legendado pelo menos, velho, senão não vai fazer sentido. Porque vai ter muita piada que vai ser difícil de entender e que ela vai ser adaptada aqui pro Brasil, viu? Sim. Eu ando um cara muito amargo da vida ultimamente. Estranhamente eu parei de jogar Microfone. Será que há uma correlação? Talvez, hein, John? Tem que jogar Mortal Kombat 11 de novo. Tava empolgado com o vazamento do Killer Instinct. Alguém falou, gente, vazamento... Nunca aconteceu um vazamento de Killer Instinct. Só aconteceu uma conversinha. Não lembro desse anúncio aí, não. Qual que é o anúncio? Eu perdi. Massacre da Serra Elétrica aí do... Eu tô vendo o replay da live aqui. Eu também não lembro. Pentiment. Mas o jogo não é o que a gente esperava de cara. Vamos ver agora o que vem mais aí. O Pentiment eu não curti não, mano. Vou ser sincero. Tenho que ser realista também. Eu também não curti muito, não. É um jogo narrativo de aventura. Se passa no século que eu não peguei. Você vai estar no Império que eu não peguei. Working at a Benedictine Abbey. Você vai estar trabalhando, você vai estar jogando como um artista que vai estar trabalhando tries to unravel them over a period of about 25 years. Tem algumas palavras bem difíceis. It is specifically referring to paintings in which o Josh Sawyer, que é o cara que todo mundo hypou o projeto porque ele estava envolvido, né? You see what was left behind. This has a bunch of significance. Obviously, you're playing a painter, but also it has a lot of significance to the idea of history kind of being covered and uncovered over time. Mas tem algumas coisas que você vai descobrindo. When I saw narrative-driven games, se eu não estou enganado, cara, esse cara foi um dos caras que salvaram a Obsidian. Se eu não me engano, foi ele que bancou o Pillars of Eternity ir pro Kickstarter. Se eu não estou enganado. A gente fez um vídeo, falamos bastante dele, sobre a importância dele, mas ele realmente é um cara que tem uma história muito importante. Points to solve and kind of marry between wanting this to be a ele tinha saído da Obsidian, né? Ele voltou. True to the feel of the source material that we were referencing as far as the narrative, but also thinking about the types of games that were like what we imagined we wanted as far as a game. Mas agora a Obsidian, ela tá diluída, né? Mas é Obsidian, né? Mas eu lembrei agora o motivo. Ele trabalhou no Neverwinter Nights, que foi um jogo bem louco, e no Fallout New Vegas. Ele foi o diretor, ele foi design de várias coisas dentro do Fallout New Vegas. E no que veio depois, ele foi o diretor e o lead designer do jogo. Então ele ficou bem conhecido aí. Então tem muito disso aí. E no The Outer Worlds, ele já estava de volta no Obsidian, ele foi o diretor de design. Então, Pillars of Eternity, ele foi diretor. Ele nunca mais saiu da Obsidian. Ele tem um salto aqui, desde o Fallout até o Pillars de 5 anos, mas não sei se ele chegou a sair, então. Depois a gente vai procurar a capivara do George Sawyer. Jogo do Monty Python. Esse aqui? Monty Python. E aí, Rainan, esse evento não tem anúncio, viu, cara? É um olhar estendido dos jogos que passaram no domingo. Olha, eu acho que teve 2, hein? Alguns anúncios menores. Eu acho que o jogo da Serra... uns anúncios jogados ali, tipo, pegando de surpresa. E o primeiro eu não lembro. O primeiro...
O primeiro acho que foi do Valheim, alguma coisa. Que vai chegar no Game Pass também. As Dusk Falls. É outro jogo que também não me chama muito a atenção. Eu tô curioso pela narrativa, mas a estética eu não curti tanto. Eu gosto da direção de arte. Mas acho que precisa de algum, sei lá. É um jogo difícil de ser vendido, né? De você falar, putz, eu tô empolgado. De capturar, né? Ela tá tentando pegar justamente no storytelling. Querendo dizer que o difícil de ser vendido não é difícil do cara comprar. É difícil de você apresentar e capturar a sua audiência. Exatamente. I took my inspiration from TV shows, prestige shows like, Breaking Bad. A inspiração deles é Breaking Bad. Tá. A inspiração deles é Breaking Bad, esse tipo de séries, né? Se você tentar isso aí, todo mundo vai sair daqui num saco de cadáver. Vai ter escolhas ali e tal. Todo mundo vai... Vai ter um drama muito forte, a relação entre eles e tal. Eu acho que o que afasta a galera é justamente essa pegada meio estática, né? Esse tipo de jogo é importante você ter o sincronismo, a questão facial, tudo isso é muito importante. Mas pode ser que funcione. Parece um quadrinho, né? Em movimento. Parece um quadrinho em movimento. Tem horas que eu falo, pô, isso é interessante, mano. Mas tem horas que eu falo, puta, mas... me pega. Você quer que a sua esposa sobreviva, atenda e faça exatamente como eu disser. Qual jogo, John? Tartarugas? O Valheim não teve gameplay no Showcase domingo, mas apareceu naquela tabela do Game Pass. Então entendi, foi de lado, né, Bremer? O Ismael falou que esse jogo é um formato complexo, mas a aparência é legal. Você pode ver vários caminhos da história. Eu acho que o jogo ainda vai ser legal, mano. Mas não acho que vai ser um estouro, não. Posso ser pego de surpresa aí. John Wick, aconteceu isso com os Soldiers, né? Você vai falar pra gente qual é o seu estilo de jogo antes de começar o jogo. E aí o seu personagem parece que vai interagir dessa forma e tal. Isso eu não tenho certeza. Falei aí, talvez não tenha certeza. Beautiful sort of subtle facial performances, really strong dramatic moments, and just really represent that, such that every frame is a painting. Cada frame é uma pintura. E aí eles vão tentar manter ali o que o personagem estava querendo demonstrar com aquilo. Olha o pessoal jogando cada um no estilo de controle diferente. É um jogo maduro, uma história muito profunda. Ele vai desafiar não somente o seu skill como jogador, mas o seu skill de vida. Vocês compartilham o mesmo personagem. E eles escolhem qual vai ser a decisão em grupo. Vai discutindo o que o personagem pode fazer. Ela vai sentir falta quando eles terminarem de desenvolver o jogo. Esse moleque do principal aí, ele tem uma cara de perturbado, hein? Pode ser legal. Uma cara de quê? Perturbado. Então você pode jogar até com 8 jogadores e os 8 jogadores vão ter que tomar as decisões juntos. Isso aí é interessante. Eu achei que cada um escolheu um personagem, não é a ideia. Slime Rancher. Enquanto tá passando Slime Rancher, eu vou ao banheiro rapidinho, gente. Vai lá. Eu vou jogar esse game em live, John, pra você então. O Slime Rancher? Ai, sim. Wanderson Batista, um jogo interessante. Pois é.
Alexandre Guilherme DNX. O game é interessante, mas eu não gosto da Telltale por isso, meh. Cara, os jogos da Telltale são muito bons. Então, existe uma ideia e existe uma parada legal. Mas não sei se foi o visual, alguma coisa no Dusk Falls me incomoda. Thiago Dias, salve Ariel. Eu não sou Ariel, mas salve pra você. O Ariel está no urinódromo. Lindão Araújo, parece um jogo que a história é bem elaborada e imersiva, mas tem pouca ação. É por aí, lindão. Por aí. Ficou esquisito isso mesmo. Ismael, quero muito saber sobre o Wolong. Eu também, cara. Lucas Niles, esse jogo tem no PS4. Qual é esse do Slime Rancher? É. Nem tô ligado. Misael Bruno Long parece ser promissor, sim. Eu curto muito os jogos da Telltale, eu tenho todos, falou a Renata. Pois é. É bom, os jogos da Telltale são bons. John Wick vai nada, quando pegar 30 pessoas na stream você dropa ele, é isso aí. Às vezes pode surpreender, né? Mas eu também acho que é difícil. Augusto Melo, frames, pinturas, Ariel. Se é pra ver isso, bora de campanhas de MK11. Tem muito... que tem umas muito boas no fim de cada um, obviamente. Brincadeira, gente. É. Tá satirizando o menino que tava reclamando naquela hora. O menino Leonardo ficou aí na live ou foi embora? Que menino? Que falou do Mortal Kombat. Ah, sim. Acho que ele ficou aí, eu acho. O comentário do menino do Mortal Kombat, ele reflete muito um dos problemas do streaming e que os streamers passam. E que eu tento há muitos anos lutar contra, que é não ser preso a um jogo, né? Parece que a gente não tá fazendo o jogo que a gente ficou conhecido, a gente não serve. Isso é meio chato. Mas isso também é problema de algumas plataformas que só mostram quando você é focado em alguma coisa. Sem dúvida. A audiência também reclama quando não é, então é um monte de... Mas já comecei muita live de Street Fighter, de Guilty Gear, com muita gente na live. E depois foi caindo, porque as pessoas entram e falam, não é o jogo que eu quero, vou embora, né? É. Não é ninguém obrigado a assistir tudo, né? Também. Vamos lá com o Major Nelson, Larry Rubb. Esqueceu o passaporte. Cadê meu passaporte? Cadê meu passaporte? Achou o passaporte. Não viaja faz tempo. Traveling in a Maracom Bay. É mesmo. Vai, estourou. 129. E até 120, né? Olha o que ele coloca também. Isso é uma dica, será? Right. Que casão, hein? Alright, let's go. Cara, ele parece ser muito firmeza, esse cara, mano. Aquele tiozão. Gente da boa. hora. Let's go. Um dia ainda vamos trocar as ideias com ele. O que ele tá indo fazer? Ele tá indo pro FanFest, eu acho. Deu uma subida, né? Ele era muito presente, muito atuante. No Twitter dele tá sempre ativo. Ele sempre anuncia os jogos que estão chegando no videogame, né? Então eu não acompanho mais dele, então. No Twitter. Não sei se é um robô que faz isso também, tá ligado? Deixa eu ver se eu ainda acompanho. Pô, mas o Major Nelson... Ah, eu acompanho ele aqui, sim. Mas acho que é porque não teve muitas apresentações mesmo, né? Ah, ele foi pra Austrália. Eles mandaram cada um dos grandes do Xbox pra um canto, né? Que pena que não teve no Brasil isso aí. O Robson Lourenço mandou, mas querendo ou não, vocês são presos ao Mortal sim. Não tem como desvencilhar isso. Todo mundo que vê relaciona vocês com o jogo automaticamente. Relacionar não quer dizer que a gente seja preso não, viu, Robson? O Mortal Kombat eu jogo muito hoje em dia ainda porque eu gosto de jogar, eu gosto do game. Há uma estratégia envolvida porque o jogo da NetherRealm está para ser lançado. Obviamente está para sair alguma coisa em breve. Mas ao mesmo tempo você vê que a gente faz um monte de coisa diferente, né, mano? Eu não me prendo a ele, não. É diferente. We are so excited to tell you all about Forza Horizon 5 Hot Wheels, the first expansion for Forza Horizon 5. Cara, deve dar muito trabalho ter o cabelo colorido. Let's start with why the team decided to bring Hot Wheels to Forza Horizon 5's Mexico. Our fans have been telling us for years Os fãs estão falando sobre Forza Horizon 3's Hot Wheels expansion. Falando sobre quando a gente vai fazer, né, a expansão do Forza Horizon 3 voltar. Forza Horizon 5 presented the perfect opportunity to bring Hot Wheels to life like never
Perfeita oportunidade de fazer o Hot Wheels chegar do jeito nunca antes visto com o poder do Xbox Series X. Mas, cara, o jogo tem no One também, né, mano? Não tem como. O jogo tem que encaixar nos dois. Aí, ó, vai estar no mapa inteiro. Isso eu achei irado. Você tá por cima, nas nuvens do México. Nossa, é muito louco, mano, o design das pistas, velho. You'll join the Hot Wheels Academy and set out to take on Forza Horizon's most extreme racing yet and prove yourself a Hot Wheels legend. Let's go. Você vai aprender lá numa academia como se tornar uma lenda do Hot Wheels. You'll take on new driving experiences across gravity-defying magnet tracks. Você vai ter um novo tipo de gameplay nessas pistas que tem magnéticas. Aprender novas técnicas de dirigibilidade. Yes, so we're truly going to see the power of the Xbox Series X and S when we look at Forza Horizon 5 Hot Wheels all new biomes. Eles querem ver todo o poder aí nos biomas dentro do Series X e S. Com essa expansão, né? The Ice Cauldron, where frozen tundra drips. Tá explicando tudo que eles vão trazer aí de acordo com o local que a pista vai estar acontecendo. É isso aí que eu digo que o Forza Horizon tem, que outro jogo de corrida não tem como ter. Que é esse visual exagerado pro lado da hora, tá ligado? Fica lindo o bagulho. Até o Forza Motorsport, acho que ainda não consegue ser tão bonito pros olhos quanto esse, tá ligado? So in Event Lab, you'll have the freedom to design, build and share using the new vai ter um laboratório que vai poder criar aí essas pistas, né? Snap together thanks to our new building tools. You can then share your creations with the vai poder compartilhar suas criações com toda a comunidade. We are anticipating our community building an ever-evolving catalog. Isso, Anderson, o Long vai chegar também no Play 4 e Play 5, mas não é Day One na Plus, é Day One na Game Pass. Can you tell me a bit more about the cars? Yes, so we have 10 new amazing cars coming to the pack, including 4 new Hot Wheels cars, which have been scaled up to real-life proportions. We have the Diora 2, the Bad to the Blade. E aí, da Junior, o seu comentário sobre a gente estar preso ao Mortal Kombat. A gente precisa de números, e eu sempre tô tentando balancear essas coisas, mano, mas a live vai sempre ter o que eu quero jogar. E o Killer Instinct, eu tava ficando puto por jogar no controle do Xbox, que eu não tenho costume pra jogo de luta. Eu comprei um adaptador e vou jogar com o controle do Play. O Killer vai voltar, vocês têm que ter paciência com o criador de conteúdo também, gente. Criador de conteúdo precisa de número, precisa de resultado. Não é só se divertir, sabe? You and your friends will then take on a new campaign, moving your way up through faster and faster car classes until you unlock the extreme speed of X-Class and become a Hot Wheels legend. You can also choose to take on do jeito que você falou aí, Júnior, parece que eu só faço live de Mortal. E a live da tarde que eu trago outras coisas, tá ligado? Vocês estão esquecendo das coisas que eu vou fazer de tarde. Que aí a live da tarde com um jogo diferente tá tendo uma audiência pequena, pô. Yes, so Forza Horizon 5 Hot Wheels releases on July 19th on Xbox Series X and S, Xbox One, Windows PC and Steam. Mike, thank you so much for joining me. This has been so much fun and I cannot wait to play. Fall Guys. Fall Guys. Esse também não tava na apresentação lá, então eles vão aproveitar aí pra mostrar que vai chegar de graça. Não tava? Fall Guys tava no Summer Game Fest, onde eu me lembro. Ah, sim, pode ser mesmo. Que isso? Entendi, Caião Paredes. Acabei de ler teu comentário. Tamo junto, mano. Quem se mexer por último, ganha. Ah, é o Squid Game que eles estão brincando? Pode ser. Round 6. Master Chief. O outro eu não consegui identificar.
Ninguém pegou. Spartan Showdown. O outro eu não entendi, mas deve ser do Halo também. Now, onto our next block, pun intended, of course. Minecraft Legends is the action strategy take on the Minecraft franchise. Legends, agora é minha vez de... I'm here with Dennis Rees from Mojang Studios, who has just released the world premiere trailer of Minecraft Legends. Eles vão falar agora do primeiro trailer que eles mostraram do Minecraft Legends. I mean, this is a really exciting time for the team. Let's talk grande momento pro time, né? Vamos falar do Minecraft como um todo. To back this up, but I feel like everyone on the planet's played Minecraft at this point. Todo mundo no mundo jogou Minecraft até esse momento. You all went and made Minecraft Dungeons, and now foram lá e fizeram Minecraft Dungeons. Recently revealed Minecraft Legends. E agora o Legends, que todo mundo viu. O que isso significa para o time? And then two, just let us know what Minecraft Legends is. Revelar o jogo, né? E explica pra gente o que é o Minecraft Legends. The Quarry, galera. Sim, o The Quarry a gente vai jogar em live sim. É que o The Quarry chegou, Daniel, o The Quarry chegou sexta. Aí as coisas estavam acontecendo já dos eventos, não tem como, mano. Pra gente colocar no meio, né? Mas o The Quarry eu vou jogar sim. Valeu, Leonardo. Leandro Patete, essa é a ideia mesmo. Já vou mandar as estrelas, galera. Fiquem tranquilos aí. As estrelas não tem como a gente ler durante o evento, mas a gente vai ler depois, tá bom? Novamente, eu quero ter o respeito com todo mundo que tá curtindo os jogos como esse daí, que eu ainda não entendi muito bem. A ideia do jogo é você pegar os recursos, usar os recursos. And in those offensive, you're able to fight them back and send them back to where they come from. And you know what? You're going to probably want to build some alliances with some unexpected friends because they're going to help you actually defeat the big ones and send them back to where they come from. I'm looking forward to it, and I love what you said about trying to make a game that's both for fans of Minecraft that exist and new fans coming in. Jogo da mãe do Batman? Que jogo é esse aí? Like with a new game. What made you choose action strategy? Well, really it was que cabelinho na régua que você falou, John Wick? A group of folks at Mojang sitting around talking about what game genres they really enjoy. And action and strategy were Eles vão trazer tudo que a galera curte dentro do gênero de estratégia, né? Started to think about who we could partner with to build that experience. Eles queriam saber como eles poderiam, né, fazer parte dessa experiência também. E aí, em 2018, codenamed Badger. O codinome do projeto era Badger. Fato engraçado e interessante para a galera que acompanha Minecraft. Se você vir em 2017, eles fizeram um evento e esse cara tava com essa camiseta aí. Isso era um easter egg sobre aquilo que a gente ia fazer, né, anos à frente, que é onde a gente tá agora. Onde Minecraft Legends se encaixa no universo do Minecraft. O Minecraft tá sempre crescendo, se expandindo. It's from Mojang specifically. Like you mentioned Minecraft Dungeons. That's a great example where Mojang went out and we built this dungeon crawler experience in the Minecraft universe. Dungeon crawler, a experiência de dungeon crawler pra galera do Minecraft no dungeon. E agora eles vão fazer isso no Legends, que é introduzir uma história, um jogo narrativo, com bastante personagens e muitas coisas que eu ainda não posso compartilhar agora. Eu não falo pros meus amigos, você pode compartilhar comigo e com todo mundo que tá assistindo. E fale quando é que o jogo vai sair. Vai sair em 2023 no PC e consoles e no Xbox Game Pass. Eu não sei se vai sair em outros consoles, mas pelo que ele falou, do jeito que ele falou, pode ser que saia até pro PlayStation quando sair. Sinceramente, não gosto muito da estrutura de apresentação nas conversas, menos gameplay. Poderia ser os dois juntos o máximo possível. Augusto Melo, eles já tinham avisado que o formato do evento seria esse. É entrevista com os produtores. Nos sigam no Twitter, nos sigam no Instagram. É onde a gente conversa muito com a nossa comunidade. É onde a gente falou sobre essas questões do que esperar do Xbox Showcase Extended. Nós falamos também em vídeo. Então, é sempre importante vocês estarem de olho no que vocês querem consumir como um evento como esse, para vocês não ficarem decepcionados. Eu mesmo o meu hype tá de acordo com aquilo que eles ofereceram. Eu tô aqui acompanhando até agora. Não tô nem decepcionado e nem animadão. Ele vai fazer a unha ali, ó. Tava falando aqui, mas tava mutado. Eu já não
não tinha muito hype mesmo, né? A gente não imaginaria que não teria algo bombástico. Então você vai pra trazer as novidades do que eles mesmos mostraram, que são os jogos em até 12 meses de lançamento. E eles saber mais dos jogos, né? Esse jogo eu não lembro, não. Para Dragon Quest? Ah, estão fazendo um compilado. Run Around the World. Todo mundo. Eles estão mudando o jogo. Os indies, né? Uma cultura única. Visões únicas criativas. Ou criando visões únicas. São jogos indies aí, ó. Ah, o joguinho do carinha lá. Isso a gente viu no Guerrilla? Ou isso é o Wholesome? Wrestling com emoções. Esse do aspirador a gente viu no Wholesome. Sim, acho que são jogos do Wholesome. Da Colômbia, ó. Da França. Indonésia. É só incrível não ter aparecido Fobia em nenhum dos eventos, né? Só pra sair e tal. Filipinas. A Ubisoft já foi, Rainan. Não teve muita coisa, não. Ah, time Cherry é da Austrália, não sabia. É o ID Xbox. Agora a Sarah Bond, que está liderando o ecossistema do Xbox. Muito bom ter você aqui. É muito da hora estar aqui. Muito legal ver você também. Estou muito empolgada por essa conversa, porque como nós sabemos, os criadores, né, game creators, é muito crucial para o sucesso do Xbox. Vamos falar sobre eles e tal, que eles têm muita paixão na criação dos games, né? Minha questão para você e para o time também. O que inspira vocês a fazerem o trabalho que vocês fazem? Everything we do on my team, when you really think about it, where gaming really comes from is it starts with someone who has a creative idea that they choose to começa com a criação do... Eu não entendi muito bem a questão que ela falou. And that's really the bedrock of our industry, of what motivates us, is to help those people, those developers, que motiva eles, né, trazer os desenvolvedores a mostrarem para o mundo essas ideias que eles possuem. Engaging gamer community for them to come to through Xbox. What are the set of tools and services that we give them? Eles oferecem ferramentas, né, coisas que podem fazer com que eles possam criar os jogos de maneira mais rápida, mais fácil. Because a business model really enables them to perform all sorts of different types of innovation. E aí as ferramentas podem permitir que eles possam criar essas inovações de todos os tipos. Você também provê para eles esse tipo de escolhas e aumentar essas escolhas não somente para os desenvolvedores, mas também para os jogadores. Por exemplo, seu time aí anunciou uma nova feature, vai trazer novas demos para os jogadores jogarem. Você pode falar mais sobre o Project Morecroft? Eu amo esse nome de projeto. Quando a gente estava lá falando como um time sobre coisas que a gente poderia, né, o que a gente mais gostaria de fazer na indústria dos games, a gente podia fazer uns packs como na E3, um show como a E3, você pode jogar umas demonstrações, e aí os desenvolvedores estariam do seu lado para poder ver sua reação, e você poderia dar o feedback para eles. Isso é uma das coisas que eu mais gosto das experiências como a E3. Isso já não está mais acontecendo tanto, né, como o mundo aconteceram as coisas no mundo e o mundo evoluiu. Como que a gente pode fazer isso para usar o poder do Game Pass para a galera poder descobrir mais jogos e usar esse engajamento, né, para os criadores terem como criar esses jogos, né, com feedback da comunidade. E essa forma de enriquecer a experiência dos jogadores, né, ter acesso a algo antecipado. E eles vão criar isso, né, de uma maneira que engloba o Game Pass, para que os jogadores possam ter acesso às demos. E aí eles vão compensar os jogadores com a participação que eles vão ter dentro desses
essas demonstrações aí. Is that connection, right? And now that we are able to come back into conferences and stuff like that, we still need to deepen it. Como a gente pode agora voltar para conferências desse tipo, né? Só que com essa nova função aí, eles vão poder diversificar as vozes, né, que tem acesso a essas coisas. Yeah, we think about it all the time, frankly, as Microsoft, as Xbox, in my team in particular, because creators is core to everything we do. Eles estão pensando sempre em como amplificar isso, porque os criadores são o core das coisas que eles estão fazendo. A perspective, a point of view, in a way that is deep and immersive, unlike any other form of media. So the importance of everyone having an equal opportunity to share their story and their perspective through a game, and what it means to shaping our perceptions, to what we talk about, to what we believe, to broadening our perspectives, is critical. And we think about that all the time. So what we've done as a team is we're continuing to expand the set of developers who we're engaging with and bringing them into the Xbox ecosystem. We've actually more than doubled the number of developers uma publisher, uma mídia como que tem o Game Pass, eles estão tentando aumentar a maneira com que eles conseguem interagir com criadores de todo tipo, de todo gênero, de todo lugar. Eles tiveram uma parada do Xbox na África. E especificamente focado em criadores da África. Eles estão tentando ampliar aí o leque de criadores também. Eu sempre gostaria de fazer parte da indústria de games. Pergunta pra ela, como é que eu entro nisso, como é que eu fico envolvido nisso? Primeiro de tudo, network. Fale com as pessoas, fique com as pessoas, conecte com as pessoas. Como a gente está fazendo agora, né, nesse evento. Faça esse network, essa atividade, porque é muito crítico. Mas é crítico principalmente nos games. Estar nas conferências, conheça as pessoas, aprenda. Você pode ir lá no GitHub para poder pegar o kit de desenvolvimento do Xbox e começar. E quando você tiver um conceito de um jogo, você simplesmente coloca lá online no xbox.com/id. And of course, if you actually want to get involved in the industry, all você pode se self-publicar, né? Se autopublicar. I'm biased, obviously. I mean, hey, you have every right to be so. Sarah, thank you so much for joining us. Muito focado também no ID, né? Que é o programa de produtores independentes da Xbox. Now, before we finish, Francisco Araújo, is there anything else you'd like to share with us? We were talking earlier about the importance of people being able to tell their story through a game. And how a gente estava falando antes sobre a importância das pessoas poderem contar histórias através dos games. E falando sobre isso, eu estava pensando na experiência que nós teríamos como time, que era muito tocante para mim. Então, alguns anos atrás, 2 anos atrás, então eles queriam expandir o conteúdo e o tipo de conteúdo que eles têm no ecossistema do Xbox. Então eles falaram com o time do Stalker 2. Eles tiveram no showcase do ano passado, foi incrível. E uma coisa que a gente estava olhando no ano passado, a história que eles estão tentando contar pra gente, né? A dedicação que eles têm à cultura deles, ao país deles. Nossa, esse jogo é muito incrível, uma história muito incrível. Mas sentando hoje, aqui, reconhecendo que esse time é ucraniano, eles estão em Kiev, olhando essa história deles, o que eles estão mostrando para o mundo, parece completamente diferente hoje. É muito mais visceral para mim. É um time que fala sobre a cultura deles, fala sobre lutar pela existência, pela sua nação, pela sua língua, pela sua população. E agora todo mundo teve como ver como isso é tênue. É uma honra pra gente, né, como alguém que tá no top da indústria, dar voz pra uma galera como essa e eles poderem contar a história deles. Especialmente após saber o que a gente sabe agora na situação da Ucrânia. Ela tá citando a guerra da Rússia e da Ucrânia. Então é muito importante pra gente poder compartilhar com vocês isso hoje. Acho que eles vão mostrar algo do Stalker. Um update do Stalker aí. Eles estão mostrando backstage. Deram uma moralzona pro estúdio, que da hora, mano.
Os caras estavam no meio da guerra, galera. Eles tiveram que parar o desenvolvimento do jogo, obviamente. Os caras só estavam em Kiev, né? Só em Kiev. Aí, dia 24 de fevereiro em Kiev. Olha isso, velho. Tá maluco, mano. Deixa eu falar que enquanto a Sarah tava falando ali, eu tava dando umas engasgadinhas junto com ela, mano. É pesado. Muito pesado. Não é por nada não, hein, mas esse evento ganha uma importância maior no momento onde a Microsoft usa o alcance que ela tem, com o evento que ela tem, pra dar essa moral pra galera do Stalker na Ucrânia, velho. Eu mostro os caras, mano, documentaram a saída deles. Imagina, tipo, a dor. Olha, esse lugar que eles trabalhavam 3 meses atrás, a guerra começou, a Rússia atacou a Ucrânia. Mas nem todos os funcionários conseguiram sair. Eles ouviram a bomba, correram para o abrigo. Esse é meu gato. Onde eu carrego meu gato. Carregarei meu gato. Depois consegui pegar. Eles começaram a ver as sirenes por todo lugar. Então eles começaram a andar. Tipo como eles estão fazendo agora. Esse é meu. Agora é o meu escritório, o lugar onde tomar banho. Ela resgatou esse cachorro. Ela começou a viver num lugarzinho mó pequeno, mano. Mas mesmo assim eles continuaram produzindo conforme eles conseguiam. Nós compartilhamos essa nossa cultura e tal com o nosso grande game, com o mundo. Meu nome é Alexander, eu sou um animador no estúdio. Eu sou Mariupol. E desde que a guerra começou, eu não tive nenhum contato com os meus pais. E é um sentimento indescritível não saber se os seus entes queridos estão vivos. Eu sou Dmitry Nasser. Ele nunca imaginou ver uma guerra na Europa no século XXI. Eles foram pra guerra. Eles estão lutando. Voluntariaram. Nossa. Ele é o narrativo designer do Stalker. Depois da nossa vitória, eu vou voltar. Caraca, velho. Essa é só uma porção da nossa história. Nossos colegas estão... acabei perdendo. Deem suporte para a Ucrânia. Nossa, velho, que pesado. O gato morreu, foi isso? Foi. Eles vão compartilhar com a gente aí alguma coisa do Stalker. Eles estão orgulhosos de poder compartilhar com a gente essa parada do Stalker. O jogo ia sair esse ano, né? Sim, tava... eu não lembro se tinha data correta, mas acho que era pra metade, depois ficou pro final. E agora não sabemos. Caramba, os caras ainda conseguiram produzir um trailer, velho. Os caras são heróis. The zone has remained stable for years. Besides, we didn't establish the most advanced institution in human history without first guaranteeing its safety. As the head of the Scientific Institute for Research of the Chernobyl area, or CERC for short, I believe the wonders that we will bring to the world far outweigh the potential risks. How big are these risks exactly? The zone reveals a whole new world. We can stick with the old one, fearing change. But tell me, do you want our descendants to remember us as cowards? Or as those who dared to venture forward to a new, better humanity? The injured were evacuated. I remind our listeners that a similar incident happened in our region quite recently, ruining homes and livelihoods. However, city officials urge people to stay calm, assuring them the situation is totally under control. Joe, mano, os caras nunca utilizariam um assunto tão importante como esse pra dar desculpa pra adiar o jogo, cara. Se o jogo for adiado, é porque os caras estavam no meio da guerra, brother.
Cara, você não viu os caras lá, mano? Não é com a metralhadora, velho? Pelo amor de Deus. Não é possível, mano. Não é possível. Eu perdi o rumo daqui, mano. Sério. Eu não sei o que eu faria, mano, na situação dos caras. Que é isso? Tiros. Não. Parecia alguma coisa andando? 2023. É, deixaram sem data aí. Ah, acabou com o stall. Finalizado. Entendi. Nossa, mano. Pesado, cara. Pesado. Essa parte final foi pesada. Tá louco. Bom, esse a gente não vai ter vídeo separado pra dizer o que a gente achou. Mas o evento nunca prometeu ser bombástico. Ele sempre prometeu ser um evento estendido daquele de domingo. Que pra mim foi um evento bom. Faltando apenas os jogos exclusivos do Xbox, como a gente sempre falou. No de hoje, eu esperava ver um pouco mais dos jogos do Xbox também. E acho que faltou o Forza. Acho que faltou o Forza 8 aí, o Motorsport. A única falta que eu sinto aí no evento foi esse. Mas eu saio do mesmo jeito que eu entrei. Não tava esperando nada absurdo. E eu saio surpreso deles terem dado esse espaço pro Stalker. Eu acho isso muito importante. Vai além dos games. Vai além de guerra de consoles. Vai além de vender videogame. Vai muito pro fator humano. Eu acho que essa parada é muito pesada. Eu sei lá, eu tô até meio abalado pelas coisas que eu vi ali, não sei. Eu fiquei mexido também com o Stalker. Eu acho que foi tem uma importância muito interessante mostrar isso daí, né? E ver os caras, os caras são gamers, cara. Os caras são desenvolvedores com uma metralhadora na mão, sabe? Tipo, pessoas que só querem fazer videogame, só querem, tipo, se divertir, curtindo a parada e de repente estar numa situação de vida ou morte, explodindo a sua cidade, a sua casa. É um negócio insano de se pensar. Mas, falando do evento, eu realmente esperava mais. Eu acho que o formato de aprofundar nos jogos eu gosto, de falar sobre, de trazer novidades e tal. Só que eles podiam trazer mais novidades, mostrar talvez mais gameplays, né? Porque você tá aprofundando, como fizeram com Redfall, né? Um pouco mais daquilo. Starfield, também importante, mas eu senti muita falta de Forza. Eu achava, inclusive, que o Forza seria a estrela, né? O principal do evento. Assim como fizeram com o evento estendido do Forza Horizon 5 no ano passado, né? Mas enfim. A gente não fala do Forza porque teve pouco no Xbox Showcase, porque lá teve bastante coisa. A gente fala do Forza porque, como é um jogo de corrida, às vezes você só pegar e passar uma corrida ali com os desenvolvedores, até mesmo repetindo muito do que eles falaram no domingo, já traz de novo um refresco e tal. É legal, ainda mais num evento que você propõe a ser estendido, né? Extensão é algo mais. Então, eu acho que faltou pelo sentido de queria ver, e não faltou pelo sentido de faltou qualidade no evento. A minha expectativa, ela não estava alta, porque eu sei como funciona esse tipo de evento, né? Foi o que aconteceu no ano passado. Mas eu queria ver os principais jogos anunciados ali, né? Que era o caso do Forza, era o caso do Starfield que a gente viu, o Redfall que a gente viu. Eu acho que o Forza foi a grande falta sentida aí. E isso a gente fala como quem quer jogar o Forza e tá curioso pra ver mais. Bom, de todo modo, a gente vai finalizar a gravação que está indo para o nosso canal do YouTube Sons. Valeu todo mundo que acompanhou. A gente amanhã volta no YouTube para nossa programação mais normal, com notícias, com algumas visões mais aprofundadas de alguns jogos que a gente viu aí durante os últimos dias. Mas na quinta-feira nós teremos de novo eventos. Teremos Overwatch, teremos Dragon's Dogma, também teremos Square Enix. E na sexta-feira nós teremos a Prime Matter, que eu acho que muita gente não vai dar moral. E a Prime Matter é uma publisher que está crescendo muito, inclusive é a publisher do Domain. Então vamos ficar de olho para a gente poder trazer mais eventos para vocês. E depois de sexta-feira acabou, a gente volta ao normal, né, Alepitecus? Exatamente, então queremos aí que você diga o que vocês acharam. Já aproveita, deixa o like, compartilha esse vídeo, até a próxima, valeu? Valeu.